Bom, boa tarde a todos. Então, estamos iniciando a nossa reunião do Conselho Superior, hoje, dia 30 de julho de 2020, às 14 horas. Nossa reunião está sendo realizada online e é a sessão ordinária de número 34 de 2020. Primeiro tópico da nossa reunião é a apreciação das minuta da ata 33 de 2020, e eu peço aos senhores conselheiros se tem algum reparo, alguma consideração a fazer. Da minha parte, está aprovado, presidente. Da minha também, está aprovado. Ok, da minha também, aprovada a ata de número 33 de 2020. Passamos para as matérias em pauta. A primeira matéria é a análise do processo número 00475-3900/20-6, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Mangion. Eu passo de imediato a palavra ao conselheiro relator para ler o seu relatório. Por favor, conselheiro Kleber. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Então, o voto da reajuste tarifário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. Quero registrar o recebimento de ofício durante essa semana da navegação Bom Jesus, onde, entre outras coisas, ela solicita e informa que há uma redução na demanda de passageiros em função do período da pandemia da Covid-19, dizendo que, no máximo, tem registrado em torno de 30% dos passageiros. Diante disso, solicita uma tarifa da ordem de R$ 3,50 e também solicita a não cobrança da TAFIC por esse período. E do relatório, temos o seguinte: o presente expediente tem por objetivo calcular o reajuste de tarifas ordinário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo para compensação dos efeitos inflacionários ocorridos com data base de aplicação definida para 1º de agosto de 2020, conforme determinado na resolução decisória RED número 542/2019. A informação número 207/2019 da Diretoria de Tarifas, da GERGS, subsidiou o processo de revisão tarifária em 2017, culminando com a edição da resolução decisória 542/2019. Que em seu artigo 2º decidiu que a data base para o reajuste tarifário de 2020 seja agosto de 2020. A esta determinação regulatória soma-se a unificação da data base da travessia de veículos entre os mesmos municípios. A origem da metodologia de cálculo por índice único e não por cesta de índices está na inadequação da documentação contábil dos operadores, que impossibilita o cálculo da planilha tarifária, que geraria os grupos de custos, pessoal, combustível, frota e outros, que comporiam a cesta de índice. A desqualificação da documentação contábil também implica a ausência de database fixa, pois a dificuldade de análise contábil da empresa aumenta o tempo de tramitação do processo, conforme explicita a documentação técnica da AGERGS número 207/2019 DT. A Diretoria de Tarifas, através da informação número 75/2020 DT, apresenta que para a realização do cálculo do reajuste foi aplicado a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, ocorrida no período de maio de 2019 a abril de 2020,
índice dos últimos 12 meses disponíveis na data dos trabalhos. Uma vez que trata-se de índice oficial da inflação, e esse critério já foi utilizado como método do último reajuste tarifário ocorrido. Para este reajustamento tarifário, foi utilizado como método de reajuste a aplicação do IPCA, do IBGE, ao invés de cesta de índice, uma vez que não foi possível elaborar na última revisão tarifária proposta a estrutura de custos necessária para a aplicação da referida cesta de índices, já que a contabilidade do ano de 2018 não estava suportada por documentos hábeis, conforme mencionado na informação 207/2019 DT. E a diretoria de tarifas resolveu utilizar o índice oficial da inflação, PCA e IBGE, para calcular o percentual de reajuste, seguindo a metodologia já empregada na informação número 207/2019 DT, que resultou em uma majoração da tarifa de 2,3990%. A tarifa vigente, sem arredondamento monetário, está fixada atualmente em R$ 2,99664, conforme a instrução número 207/2019 DT. Assim, sugere a diretoria de tarifas a majoração da tarifa em 2,3990%, apurando-se a nova tarifa a ser cobrada do passageiro no valor de R$ 3,0376, multiplicando a tarifa de 2,9664 por percentual de 2,3990, devendo assumir o valor de R$ 3,05 após a aplicação do arredondamento monetário, com data base de aplicação definida para 1º de agosto de 2020. E em 22 de setembro de 2020, a Metroplan envia à Gergs o expediente PROA número 20/1364-0001493-5, ressaltando que as informações técnicas, tanto da Metroplan quanto da Gergs, apontam para o mesmo resultado de índice de reajuste tarifário, igual a 2,3990%, e tarifa para o usuário igual a 3,05 centavos, R$ 3,05. Submetido ao Conselho Estadual de Transporte Metropolitano, é aprovado o índice a ser cobrado e o percentual por unanimidade. É o relatório, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro Kleber. Abrimos a palavra agora para alguma manifestação das partes. Pelo que me consta, tem alguma, Eleonora? Tem algum? Sim, a gente tem participando da reunião o doutor Manuel Ribeiro, mas está inscrito para falar somente o doutor Renan Souza, da Metroplan. Então, por favor, senhor Renan, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Certo. Obrigado, presidente. Uma boa tarde à presidência, aos conselheiros, à diretora-geral e aos demais presentes da reunião. Eu pedi a participação apenas para reforçar o bom entendimento que tanto a Metroplan quanto a Gergs temos conseguido nos processos de reajuste e revisão, como o conselheiro relator manifestou, leu no seu relatório a nossa concordância do índice de reajuste no valor da tarifa. E, além disso, prosperando esse processo, ele sendo aprovado, nós estamos aptos aí a fazer a publicação do resultado do mesmo em jornal de grande circulação, a fim de avisar os usuários da alteração no valor da tarifa, e, a partir aí do prazo de 72 horas dessa publicação, a operadora já estaria pronta a praticar a tarifa reajustada. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Bom, passamos então agora, devolvo a palavra para o senhor relator, conselheiro Kleber, para os fundamentos do seu voto, por favor. Item 2, fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 97,
atualizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS e determinou como uma de suas competências, em seu artigo 4, inciso 5º, fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas, e em observação ao regimento interno, artigo 3º da Resolução Normativa número 34/2016, para o reajuste das tarifas da travessia de passageiros entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, com database de aplicação definida para 1º de agosto de 2009. Sendo assim, voto por: item 1, fixar o reajustamento tarifário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo no percentual de 2,3990%, fazendo com que o preço a ser cobrado do passageiro seja de R$ 3,05, com data base de aplicação em 1º de 8 de 2020. Que o próximo reposicionamento tarifário seja procedido na forma de revisão e implantação em 1 de 8 de 2021. Terceiro, que a resolução do Conselho Superior seja divulgada nos locais de embarque e desembarque de passageiros desta travessia. Como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo agora a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Mangione, por favor. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado, conselheiro Mangione. Bom, eu passaria já, então, de imediato para... Em princípio, teríamos a parte de debates, né? Mas, pelo visto, a gente está bem alinhado aí. Então, eu passaria a palavra agora para o conselheiro, devolveria para o conselheiro Kleber para o seu voto. Eu mantenho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangione. Eu acompanho o relator. E eu também acompanho o voto do relator. Então, aprovado. Nossa próxima pauta é a continuação da análise do processo 000-139-3900/19.1, que trata de recurso da empresa arrozeira Curral de Arroios Limitada, referente à aplicação de alíquota incorreta, supostamente incorreta, do ICMS por parte da CEED. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues, o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangione, né? E eu queria destacar que, na realidade, então, tanto o conselheiro quanto o revisor já leram os seus votos, né? E este processo em particular, teve um pedido de vista por minha parte na fase de discussão, de onde nós vamos, então, reiniciar a matéria na presente sessão. Em princípio, conselheiros, eu fiz o meu voto, né, a minha justificativa, e eu acredito que eu devo lê-la agora, né, na sequência, então, dos demais votos. Então, o voto de vista de minha parte, conselheiro Luiz Afonso dos Santos Sena. A matéria foi trazida ao Conselho Superior, inicialmente na sessão número 30 de 2020, ocasião em que foram lidos o relatório, a fundamentação e os votos dos conselheiros relator e revisor. Na fase de discussão, diante das diversas ponderações apresentadas, acabei por solicitar vista do processo a fim de buscar maiores esclarecimentos. Posto que a discussão centrou-se em 2 pontos, a classificação da unidade consumidora para fins tarifários e a alíquota do ICMS a incidir sobre as faturas, encaminhamos ofício à CEE, distribuidora, CED, e à Secretaria da Fazenda,
buscando informações para elucidar essas questões. Diante das respostas apresentadas, que estão anexas no documento SEI número 0278069 e número 0278074, ressalto o informado pelo subsecretário adjunto da Receita Estadual. Abre aspas, assim está previsto na IN/DRP 045/98, em seu título 1, capítulo 4º, seção 1, item 1.3. Né? Então, o item 1.3 diz o seguinte, industrial, RIC, MS, livro 1, artigo 27, item 10. Item 1.31. Para fins de aplicação da alíquota prevista no RIC-MS, RICMS, livro 1, artigo 27, 10, no fornecimento de energia elétrica para a indústria, o remetente deverá certificar-se de que a energia elétrica destina-se exclusivamente a estabelecimento inscrito no CGC/TE como indústria. A atividade econômica principal desenvolvida pelo contribuinte é que determinará qual a alíquota do ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica para o mesmo. Prevê claramente a legislação acima que a distribuidora de energia deve confirmar se o CAI do destinatário inicia com os números 3, 4, 5 ou 6. Para chegar-se a este entendimento diverso, deveria a legislação prever um dos CAIs, o que não é definitivamente o caso. Fosse assim, bastaria que qualquer contribuinte do Estado indicasse uma atividade industrial dentre as desenvolvidas para obter direito ao fornecimento de energia elétrica pela alíquota de 18%. Assim sendo, tendo em vista que a requerente, Empresa Arrozeira Curral de Arroios Limitada, ME, possui como atividade econômica principal, cadastrada no CAI 9, 4, uma sequência de zeros, né? Silos, e a CNAE 5211-799, depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, fica esclarecido que a mesma não faz jus à tributação correspondente à atividade industrial. Quanto à classificação para fins tarifários, a CE Distribuidora constatou inexistência de atividade industrial na planta vistoriada, enquanto que a requerente afirmou o contrário, mas também não apresentou o alegado levantamento de carga com esta confirmação. Todavia, mesmo que comprovada a atividade industrial, não caberia a pretendida aplicação de tributação diferenciada devido ao seu cadastro na Receita Estadual. Por todo o exposto, voto por: primeiro, conhecer e negar provimento ao recurso da empresa Arrozeira Curral de Arroios Limitada, ME, e comunicar às partes da presente decisão. É como voto, senhores conselheiros. Bem, então, em virtude de termos, na realidade, 3 posicionamentos, né, com esse meu voto, então eu passaria para a gente fazer, então, uma discussão agora em cima destas considerações que eu trago para a consideração dos senhores. Conselheiro Kleber. Presidente, ao tomar conhecimento da apresentação do voto vista, fui ao processo para analisar os elementos e me deparando com as informações lá contidas e analisando o seu conteúdo, vislumbrei a possibilidade de alterar o meu voto acompanhando o voto vista, mas sem não antes manifestar o seguinte: precisou que a gente tivesse essa discussão desse nível e com essa envergadura para que a CE pudesse apresentar no processo uma manifestação mais bem elaborada.
o que a gente percebeu nos processos anteriores, uma certa deficiência. O colega da CE está aí na reunião, por favor, o Éder. Está. Então, Éder, me ouça com atenção, porque muito importante quando o trabalho do relator se dá em cima de documentação, que essa documentação venha bem construída e que se faça proba na medida de poder auxiliar na tomada de decisão. Tendo em vista que o que for apresentado neste momento conduz a uma tomada de decisão mais assertiva, eu encaminho meu voto acompanhando, então, o voto visto. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Por favor, conselheiro Luiz Henrique Mangione. Conselheiro, eu também, tendo em vista os documentos acostados no processo e o seu voto, eu acompanho o senhor. Obrigado. Eu só agregaria ao meu voto agora, corroborar o que o conselheiro Kleber Domingues traz, que é a expectativa que na agência nós temos e que nós vamos fazer cumprir da forma mais rígida possível, é que efetivamente todas as informações que nos sejam prestadas por nossos concessionários, de todos os serviços que nós regulamos, tenham, obviamente, o nível adequado para que efetivamente não nos induza a erro. Né? Então, eu corroboro o que o conselheiro Kleber diz e acredito que esta postura é a mínima que se espera dos nossos regulados. Então, em virtude dos votos, eu confirmo, então, o meu voto e temos, então, decidida a questão. Ok? Bom, muito obrigado. Passamos, então, agora para o nosso próximo item, que são assuntos gerais. Nós temos aqui o item 3.1 da pauta. Eleonora, por favor, me socorra, ele se continua atual, né? É a deliberação sobre o andamento do processo 0229-3900/20-1. Isso mesmo, perfeito, só. Tá bom. Este processo, então, trata de demanda da BRK Ambiental S.A., referente à Lei Municipal número 5.061/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Uruguaiana. Conforme entendimento número 201/2020, a Direção-Geral sugere a deliberação conjunta com o expediente número 01444-3900/19-1, uma vez que se trata de assunto idêntico para os municípios abastecidos pela Corsan. Por favor, algum comentário, senhores conselheiros, ou a nossa diretora... Na verdade... Pode falar, Estela. Não, o Kleber também está bem por dentro desse assunto. Na verdade, a intenção... inicialmente foi aberto um processo referente aos municípios atendidos pela Corsan. A Corsan nos demandou, em razão de várias câmaras municipais estarem editando projetos de leis, exigindo que a companhia instalasse esses eliminadores de ar. Então, foi feito um estudo no processo da Corsan, inicialmente, pelas 3 áreas técnicas, jurídico, tarifas e qualidade, as 3 sendo unânimes no sentido da falta de fundamento para esta exigência. No processo da Corsan, inclusive, nós chamamos uma reunião com a Corsan, convidamos os municípios, enfim, foi feita até uma demonstração sobre o assunto e ficou muito evidente a falta de fundamento para essa exigência. O processo da Corsan está andando, está no conselho, os relatores, o Kleber é o relator, o Mangione é o revisor. Na sequência, a BRK também nos demandou com um assunto exatamente o mesmo.
Então, também nesse processo da BRK tem informações das áreas técnicas, mantendo a mesma posição. E, enfim, dada a semelhança, né, das matérias, se entendeu que distribuir o processo para relatores diferentes talvez não houvesse muito sentido. Já que tem um relator tratando da mesma matéria, pudéssemos atribuir também este processo aos mesmos relatores, a fim de otimizar a análise e a própria decisão. Então, é por essa razão que a gente trouxe a matéria para deliberar se querem que a gente faça uma distribuição normal, automática, ou se a gente concentraria nesses, no relator e no revisor do processo da Corsã. Kleber, por favor, quiser complementar? Não, é exatamente isso, presidente. Uma vez que eu já estou com o relato encaminhado da manifestação dos municípios, das leis municipais referentes à Corsã, conversando com a Eleonora, a gente observou que também há o processo aberto pela BRK referente a uma lei municipal de Uruguaiana. E então propusemos de conversar aqui no Conselho para a juntada do processo de Uruguaiana ao processo já com voto em andamento da Corsã, para que nós procedamos na unificação, né, da matéria e, consequentemente, o mesmo encaminhamento do voto. Ok. Obrigado, conselheiro Kleber. Conselheiro Mangion, alguma consideração? Eu não me oponho, eu sou o revisor do processo, eu acho que esse encaminhamento que foi proposto agiliza e harmoniza as decisões, então eu sou favorável à unificação. Perfeito. Bom, e eu também concordo, que eu acho que é uma forma bem eficiente e de padronização da decisão. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente harmonizar, deixar que todas as decisões sejam equânimes, né, que não se corra o risco de, eventualmente, para casos semelhantes, tomar decisões diferentes. Então, aprovada essa definição. Bom, além deste tópico, eu também tenho duas ou três pequenas considerações que eu acho que seria importante colocar para o Conselho. Algumas delas a gente já tinha iniciado uma pequena discussão, e infelizmente eu acabei não conseguindo também conversar um pouquinho mais com o conselheiro Kleber, que estava em viagem, chegou ontem, né? Mas tem 3 itens, na realidade, que eu gostaria, então, de mencioná-los para registro, e um deles, inclusive, para uma deliberação por parte aqui do Conselho, né? O primeiro, e eu peço também que a nossa diretora-geral, Estela, possa também me auxiliar aqui. O primeiro deles diz respeito à questão, alguns ajustes que nós estamos propondo para a ouvidoria. Tá? Então, lá no caso da ouvidoria, nós identificamos que podemos ter alguns ganhos importantes na operacionalidade da ouvidoria e fazer alguns ajustes em relação às pessoas, né? Então, nós identificamos que poderíamos, e essa é o que está sendo colocado, então, por Conselho, de verificar a possibilidade da gente resgatar a função de coordenador na ouvidoria do Mesquita, né? E ajustar o posicionamento que nós temos na agência, uma dificuldade de aproximar um pouco mais as questões com a Assembleia Legislativa, né? Que tem uma possibilidade e identifica muitas questões relevantes, e esta proximidade nos parece bastante importante de fazermos, e aí alocarmos para esta interface mais próxima, particularmente com as comissões de serviços públicos e a comissão de defesa do consumidor. Por favor, me corrijam se não for o nome correto esse, e que o Celso faria esse trabalho de aproximação. Na verdade, nós estamos mexendo
nas questões funcionais, vamos dizer assim, mas fazendo esse pequeno ajuste, e é o que eu gostaria de submeter ao Conselho para ouvir o posicionamento. Então, por favor, senhores conselheiros, se tiverem algum comentário, alguma contribuição, enfim, qual é a sua posição em relação a isso? Conselheiro Kleber? Eu não tenho nenhum óbice, presidente. Tá. Para mim, sem problema. Okay. Conselheiro Manjon? Eu concordo com a proposta do senhor de fazer esses ajustes. Tá. Bom, então, obrigado. Então, vamos pôr em prática. Obrigado, senhores conselheiros. O segundo item diz respeito também a um alinhamento com as questões estratégicas do governo, né? Aos grandes projetos do Estado, vamos dizer assim, e algumas iniciativas por parte da Secretaria e do governo como um todo, e nós identificamos em conversas que tivemos com a Secretaria, com a SEMA, né, a qual nós estamos vinculados, e identificamos a Natália, né, que já tinha feito um trabalho muito próximo, muito semelhante recentemente, e que, então, a gente estaria indicando a Natália para fazer este azeitamento, né, das questões com a Secretaria, com a SEMA e os projetos estratégicos do governo, para que os nossos projetos estratégicos sejam também considerados na estratégia como um todo de governo. Eu pediria até se a nossa diretora-geral, Estela, pudesse tecer alguns comentários a respeito. Por favor, Estela. Não, é justamente isso. Nós tivemos uma reunião semana passada com a equipe que está remodelando isso, porque nós já fizemos parte, há um tempo atrás, nessa situação do acordo de resultados. Esse novo governo está dando um novo formato, uma nova dinâmica a isso. Então, nos reunimos semana passada e foi apresentada a ideia do projeto, enfim, e de que nós seria muito importante a nossa participação, isso abriria, eu acho, portas assim para nós também. E o primeiro momento seria designar alguém para fazer essa interface, né? Então, que pudesse fazer esse contato. E a Natália, por já ter um contato bem próximo com a pessoa que está responsável por esses projetos lá, por já conhecer, por ter participado também na outra ocasião, pensamos no nome dela e acho que já conversamos com os senhores, né, numa reunião administrativa a respeito disso. Então, estamos trazendo isso na sessão de hoje para efeitos até, inclusive, de oficializar e ficar um registro em ata, e podemos, então, encaminhar o nome da Natália à SEMA. Conselheiros, todos de acordo? Conselheiro Kleber? De acordo. Conselheiro Manjon? De acordo também. Tá. Muito obrigado, senhores conselheiros. Bom, e o último item a respeito, é uma comunicação, na realidade, de uma questão aí emergencial que surgiu em relação a uma PCH ali, né, em São Francisco, ali na região da Serra, né, e que a GPE prontamente agilizou, enfim, e em sintonia com a Defesa Civil, em sintonia com a SEMA, a gente tomou iniciativas muito importantes, e eu pediria, se fosse possível, que o Alexandre fizesse um breve relato para o Conselho em relação às medidas, enfim, uma descrição breve do caso e as medidas tomadas para que o Conselho esteja ciente, tá, do ocorrido. Por favor, Alexandre. Bom, boa tarde, presidente, conselheiros, diretora-geral, colegas e demais presentes. Bom, nós tivemos segunda-feira agora, que passou, lá na usina, né, onde fizemos lá uma reunião com o empreendedor, né, com o responsável pela barragem. Então, o que a gente tem, assim, um pouquinho de histórico do que aconteceu? Em função das chuvas e das cheias que o Rio das Antas teve a partir do dia 8 de julho,
Então, essa barragem começou a ter a verter, né? Pela sua soleira lá, começou o vertimento na barragem. Então, dia 8 teve um pico, vamos dizer assim, da cheia, dia 12 teve outro pico, e foi agora, na sexta-feira passada, parou o vertimento nessa sexta-feira passada, ao longo do dia, e na inspeção de rotina, no final da tarde, por volta das 6h30, 7 horas da noite já, o operador da usina, ao passar por lá na barragem, identificou duas grandes percolações no barramento, né? Então, daí iniciou-se, vamos dizer assim, todo um procedimento da empresa. Existe uma hierarquia de procedimentos até que à 00:20 do sábado, já no dia seguinte, acionou-se o sistema de emergência da usina. Esse sistema de emergência, basicamente, é o acionamento do plano de ação de emergência, em que consiste na comunicação em todos os agentes de defesa, né, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, prefeituras, a FEPAM, a GERGS, a ANEEL. Então, a partir dali de sábado, quando a gente tomou ciência dessa informação, começamos, então, a nos movimentar para tentar identificar o que estava acontecendo. A gente mantivemos contato ao longo do fim de semana com a área regulatória da Brookfield, que é a detentora da usina. Segunda-feira fomos a campo, verificamos que o agente já se mobilizou significativamente, né? Já tinham diversas frentes de trabalho, né? Eles já depressionaram o reservatório para reduzir ao nível mínimo operacional dele, né? Uma vez que ele não tem comportas esse barramento, né? Então o escoamento da água se dá basicamente, vamos dizer assim, para depressionar ele de forma significativa através das turbinas, né? Da casa de força. Então ela já está operando no mínimo operacional, não consegue baixar muito mais do que tem. Aí eles estão iniciando atividades, como eu falei, tem frentes de trabalho com mergulhadores, equipes com drone, fazendo verificação, por exemplo, do próprio reservatório, para aspectos ambientais, e para poder iniciar um trabalho que é a abertura de uma adufa, que é vamos dizer assim, era uma saída de, vamos dizer assim, comportas que foram fechadas com alvenaria, né, na época do enchimento da usina. Era o desvio do rio durante a construção da barragem, que depois foi concretado. Então, a ideia é que faça-se um trabalho para abertura dessas adufas. São 3, mas eles estão trabalhando em apenas uma, que é o suficiente para poder escoar, drenar todo o lago da barragem. Então, expectativa que a gente tem ao longo das nossas conversas aí dessa semana, de 10 a 20 dias para conseguir o trabalho, a abertura, né? Quando for escoar, em um dia consegue-se fazer o escoamento. Então, eles estão no sistema de operação também, tem uma usina montante, que é deles, que é a PCH PESE, e tem mais 2 na jusante, que é a Cavalinhos 1 e 2. Estão todas controlando seus níveis operacionais no mínimo possível, né, para poder, no caso hoje de um rompimento dessa barragem, a PCH Cavalinhos 1 absorveria, vamos dizer assim, a água da Passo do Meio sem maiores transtornos, né? Tá, mas, enfim, isso é nas condições atuais, vamos dizer assim, de estiagem que nós estamos. Então, o receio que eles têm é que, se voltar a uma situação de chuva, como a gente teve agora, né, no início na primeira quinzena do mês, volta um risco maior, né? Então, não está afastado o risco de rompimento, né? O que estão se fazendo são ações de mitigação. E a gente mantivemos contato com a Defesa Civil também ao longo da semana. Hoje de manhã ainda foram removidas 2 famílias que estão na zona de impacto direto. Tá? No caso do rompimento, que essa usina, que a água passe pelas outras barragens, ela estaria a 3h30, por exemplo, dessas 2 residências. Mas, de forma preventiva, hoje pela manhã, eu tenho notícia de que essas 2 famílias já foram removidas
Não sei se foi para outra residência, mas a própria Brookfield já estava com hotéis cadastrados para acomodar essas pessoas. Tá? Então, são 2 residências permanentes e também tem mapeado outras 18 residências, porém estas são residências de uso esporádico. Né? Então, eles também estavam trabalhando no dia de hoje para contatar todos os proprietários para que, se estiverem lá, saiam de lá, ou que não vão para esses locais. Então, são as ações que a gente está acompanhando. Hoje, a gente também, a nossa gerência, nós fizemos uma requisição de documentos para Brookfield, com uma série de dados, informações complementares que nós estamos cobrando, vamos dizer assim, para poder fazer, estão dentro do monitoramento. Então, são bastante dados. Eu acredito que até mais tardar, segunda, terça-feira, nós tenhamos novas informações. E segunda-feira também já está previsto que eles, toda segunda ficou determinado a eles que eles encaminhem um relatório para nós, né, para a Gergs, para informarem as ações que foram tomadas ao longo da semana, o planejamento da semana seguinte, enfim, para fazer o acompanhamento, né. Isso, se não ocorrer algo mais severo, né, que daí instantaneamente a gente exigiu que eles os fizessem. Então, de uma forma geral, o panorama que a gente tem é esse, né. Tivemos ontem uma reunião com a ANEEL também, colocamos eles a par com a SFG, colocamos eles a par da situação. Então, aí estamos trabalhando, vamos dizer assim, em sintonia agora com a ANEEL também, para eles próprios nos encaminhar algumas informações que eles gostariam de saber, que foram encaminhadas através dessa requisição de documentos. Mas fico à disposição aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Alguma consideração, senhores conselheiros? Só uma curiosidade, Alexandre. Já havia sido feita alguma vistoria ou fiscalização nessa barragem por nós? Foi feito em março do ano passado. Nós estivemos em campo e foi emitido um relatório, um RFTN, em abril do ano passado. Foram identificadas diversas irregularidades, né? Tanto é que ontem até a nossa colega Maria Inês fez um pequeno dossiê para a nossa reunião com a ANEEL, e ela até botou uma foto de frente da barragem, as 2 fotos, a do ano passado e a atual, e é bem nítido para nós que o que a gente apontou de algumas fissurazinhas que tinham no paramento, nos degraus de dissipação do vertedouro, já haviam ali pequenas, chegava a ser muita percolação, umidades, né, e trincas, e é onde hoje está vertendo a água, né? Abriu-se, vamos dizer assim, uma rachadura no paramento. Então, já tem, o processo saiu, já temos até auto de infração emitido. O auto de infração foi emitido agora no início desse ano. Para aquela situação anterior? Para aquela situação anterior. Para a fotografia, vamos dizer assim, do ano passado, né? Beleza. Que bom que a gente fez esse apontamento, porque isso deixa muito claro que a fiscalização é um indicativo muito importante e que vem ao encontro do que agora, em função da cheia do rio, acabou se demonstrando mais claramente, né? E a empresa não tomou nenhuma providência nesse período sobre isso? Eles fizeram até, né, a gente tem manifestação deles até ali, quando a gente estava trabalhando na exposição de motivos da auto-infração, algumas correções eles acabaram fazendo, né? Mas nós temos, vamos dizer assim, apontamentos desde o ano 2008 das equipes de inspeção da barragem, né, recomendando ações da empresa, né, que acabaram algumas dessas ações sendo executadas agora, no final do ano passado para o início desse ano. Então, vamos dizer assim, são os pontos que a gente levantou, né? Pois é. Presidente, o motivo da minha pergunta vem ao encontro de algumas coisas que ao longo do tempo a gente vem observando com relação aos trabalhos de fiscalização e posterior defesa das empresas diante da aplicação de punição por multa. Que eles procuram desconstituir os autos
buscando uma redução ou eliminação, né, das identificações. E eu fiz essa pergunta justamente porque eu fui relator de alguns processos de barragens aí, e a gente identifica que a equipe de fiscalização aponta no decorrer das manifestações e etc., isso vai sendo filtrado e acaba que fica só aquilo que tem maior visibilidade. E essas coisas vão ficando de lado. E a gente percebe que, por um pouco de sorte, não ocorreu nessa barragem uma tragédia, né? E talvez seja o momento, ou talvez até o motivo, de que nós venhamos a endurecer esses nossos movimentos com relação a essas coisas. Porque, assim como a gente está fazendo com a RGE, naquela multa, né, essas outras também precisam que a gente tenha um olhar mais crítico e mais voltado à manutenção da vida, da saúde, da segurança, que ao fim e ao cabo é onde a gente será demandado posteriormente em vista de alguma infelicidade aí. Perfeito. É isso, presidente. Obrigado, conselheiro Kleber. Alguma consideração, conselheiro Mangion? Bom, eu mais uma vez corroboro as palavras do conselheiro Kleber e eu ressalto, inclusive, que em relação às barragens, de uma forma geral, né, nós temos um episódio recente muito grave, muito sério na história do país, que aconteceu lá em Minas Gerais, e nós temos que definitivamente estar atentos. E corroboro também as palavras do conselheiro Kleber em relação ao rigor que nós precisamos ter em relação a isso. A Gergs tem sido rigorosa, né? Mas eu acho extremamente importante que todos os nossos regulados tenham plena noção de que a Gergs vai cumprir o seu papel absolutamente na forma mais intensa, né? Não se trata, e aí só discordo um pouquinho da palavra, mais duro ou menos duro. Nós vamos fazer o que está certo e o que está contratualizado, né? Então, e eu acho que essa é uma mensagem importante, aproveitando a oportunidade, conselheiro Kleber, conselheiro Mangion, né? Então, graças a Deus não aconteceu nada e parece que as coisas estão se encaminhando bem, mas que fique registrado que a ideia não é discutir essencialmente as nossas fiscalizações e todas as decisões que a agência toma têm por base técnica. Essa é uma casa técnica e nós vamos tomar as decisões e o conselho, obviamente, nós vamos estar sempre discutindo e tal, mas toda a base das decisões que nós tomamos são técnicas e por isso significa que cada vez que tenhamos situações em que é identificada uma irregularidade, uma não conformidade, né, serão apontadas e nós vamos fazer cumprir com rigor, sim, né, o que precisa. Nós temos uma obrigação institucional de preservar o equilíbrio daquele triângulo permanente que nós estamos presentes na nossa vida permanentemente da agência, né? E o concessionário, a equidistância, o próprio governo e os próprios usuários, que nós precisamos harmonizar todo esse mercado e as regras que estão previstas do que fazer. E nós vamos cumprir, eu acho, essa é a nossa obrigação, né? Cumpri-la da forma mais rigorosa, que esta é a nossa obrigação, insisto. Então, corroboro plenamente as palavras do conselheiro Kleber, né? E aproveito também para parabenizar a GPE pela pronta iniciativa, pela pronta resposta, né? E acho que é extremamente importante esta reação rápida, em consonância e harmonia com a Defesa Civil, com a Secretaria do Meio Ambiente e as outras vinculadas a ela. Então, acho que foi uma ação muito importante, porque a gente conseguiu agir e dar a resposta que a sociedade espera da nossa agência. Bom, mais alguma questão, mais algum item? Diretor Estela, acho que nós cobrimos a pauta, né? Dos itens. Tá. Foram todos. Então, eu agradeço mais uma vez a todos, né? E declaro encerrada esta nossa reunião do Conselho Superior da Gergs. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.